sensação. É isso aí, moça. Esse cara deveria estar lá no aeroporto, né? Mas não, ele tá numa praça pública. Ele vai sinalizar. Olha lá, tem um avião chegando. Pode correr. O pessoal corre mesmo. As velhinhas. Um pro lado pro outro. Esses aí, tipo, os aviões ficam aí paradinhos, né? Muito bom, né? O programa da tarde fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês. A gente volta na segunda-feira, a partir das 4 da tarde. Um beijo. Fique agora com o Márcio Garcia. Até mais. É hora de falar de filhos. Está começando agora o programa da Rede Sesc Senac de televisão, que abre espaço para pais e educadores discutirem a educação de nossas crianças e adolescentes. Os jovens normalmente gostam de se enturmar. É comum procurarem grupos em busca de identificação e aceitação. Fazer parte de uma tribo é uma fase marcante para muitos adolescentes. O tema do programa de hoje é esse: nossos filhos e suas tribos. Nós visitamos uma família que é uma verdadeira tribo. Tem gótico, clubber, surfista e uma mãe pra lá de compreensiva. Conhecemos a redação da Tribo, uma revista feita por skatistas quarentões que se mantiveram fiéis ao ideal da adolescência. E pegamos carona numa comitiva da Tribo Country, formada por adolescentes que cultivam o modo de vida dos cowboys americanos. E para falar conosco sobre os jovens e suas tribos, está aqui o Dr. Irani Batistella Ferreira, psicoterapeuta especializado em adolescentes. Ele também é psiquiatra e supervisiona um setor voltado para a psicoterapia de adolescentes no Hospital das Clínicas de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E já de saída uma pergunta. Todo adolescente acaba participando de uma tribo? Sim, sim. Eu diria até que é um caminho natural, né? Um caminho que eu, como profissional que trabalha com adolescentes, eu diria aos pais: olha, esperem, né, que os seus filhos vão fazer parte de alguma tribo, né? Por quê? Porque eles precisam, né, desenvolver a sua identidade, né? E como é que eles fazem isso, né? Eles chegam para os pais e eles dizem: eu vou ser, no mínimo, diferente de vocês, né? Aí eles se distanciam dos pais e aí eles precisam encontrar uma turma onde eles possam se fortalecer. Quem vai ser essa turma, né? Vai ser alguma dessas, assim, chamadas tribos, né, que a gente encontra por aí. E agora, vamos conhecer uma família que é um verdadeiro mostruário de tribos. São 3 filhos, um gótico, um clubber e um surfista. E a mãe, que precisa conviver com as diferenças de cada um. O guarda-roupa do Bruno revela sua tribo. O garoto é gótico, adora a noite e seus mistérios. E a mãe sabe muito bem disso. Antes, quando ele não trabalhava, ele ia com os amigos no cemitério, ficavam lendo poesia lá, todos de preto. No quarto ao lado, a história tem outras cores e bem mais fortes. Enzo, que é clubber, se diverte contando os piercings que tem pelo corpo. 7º piercing. 8º piercing. Alguns piercings foi ele mesmo que fez. Então, eu acho que é meio agressivo, né? Já deu para perceber que a praia do Caçula é bem outra. Breno é o surfista da casa. O mais normalzinho é o Breno. Breno, na verdade, segue os passos do irmão mais velho, o Eduardo, que hoje só está por aqui nas fotos e na saudade. Ele se casou e foi morar no Japão.
Ah, por causa do meu irmão que eu virei, que ele surfava, eu quis surfar também. Já o Enzo virou clubber porque sempre quis ter um visual bonito, colorido. Acho que essas pessoas que se vestem assim ou se vestem de outros jeitos diferente do que a sociedade é normalmente, elas estão querendo ser livres, entendeu? Elas estão querendo seguir elas mesmas. O Bruno já tem outra história para contar. Ele virou gótico depois da separação dos pais. Com certeza foi uma forma de chocar, porque eu fiquei muito carente, né? Eu perdi a figura paterna, comecei a assumir meu irmão mais velho como figura paterna e não sabia mais o que fazer para chamar atenção. Agora imagine só, entender um adolescente e sua tribo já é difícil, mas entender 3 personalidades tão diferentes... Se você não pode ir contra, né? Então você tem que tentar caminhar junto. Porque é a única forma de ser amigo deles, de estar podendo caminhar junto, saber onde estão, o que estão fazendo. Parece que a Vânia tem razão. Afinal, apesar dos visuais e posturas um tanto extravagantes, esses meninos consideram em muito a família que têm. Gostam de bater papo com a mãe, que sabe, por exemplo, que o filho já experimentou uma droga, o êxtase, e não gostou. Eu não preciso dessas coisas para estar alegre, para me divertir. Eu tenho meu pique, entendeu? Não preciso de nada disso. Com certeza, a mãe tem seus dramas. Eu durmo, fico preocupada, acordo no meio da noite. Às vezes o Bruno liga, ó, mãe, tá tudo bem, viu? Mas a Vânia não se abala. Eu sei que eles são bons meninos, têm bom coração. Somos de tribos diferentes, mas ainda assim tem aquele entrosamento em casa, tem aquela coisa de irmão, de amor de irmão, de briga de irmão. Eles procuram o que eles gostam, também do mesmo jeito que eu procuro o que eu gosto. A gente se ama muito aqui em casa, né? E todo mundo é meio igual, assim. Aqui dentro, essas diferenças somem um pouco. Doutor, e essa diversidade de tribos sob o mesmo teto? São 3 filhos, né? Não é isso? E acho que cada um precisa ser diferente um do outro. Eles precisam encontrar um caminho que os diferenciem. E a separação dos pais, de alguma forma, ela acentua, ela intensifica essa necessidade de buscar uma tribo talvez até mais diferente, mais radical? Eu acho que depende de como esses pais vão se separar, né? Porque eu acho que tem pais que conseguem se separar de uma maneira que os filhos não recebem uma carga muito grande de sofrimento. Sofrer, eles vão sofrer, porque toda a separação envolve um processo de perda, um processo dolorido. Mas eu acho que o que vai depender muito é de como esse jovem vai estar internamente, como é que esse mundo emocional vai estar encaminhado, como é que ele vai estar resolvido. Eu acho que dependendo de como ele estiver, se ele estiver muito vulcânico internamente, muita raiva, né? Ou muita tristeza, e talvez ele tenha uma tendência a escolher algumas tribos mais radicais, mais fortes. Sim, né? E a busca da tribo é uma forma de chamar a atenção, até como disse o gótico, assim, o rapaz quando entra na tribo ele está chamando a atenção para si, talvez da família ou de não sei quem mais. Eu acho que até, como aquele rapaz disse, eu acho que foi uma maneira até muito sábia, vamos assim dizer. Talvez ele não tenha se dado conta, né? Foi uma coisa talvez mais inconsciente, como a gente diz, no universo dos terapeutas, né? Mas ele precisava chamar atenção e ele deu um jeito para chamar atenção. Isso foi legal, isso foi positivo para ele. Né? Você vê que agora ele diz que está num momento muito positivo em relação aos pais, né? De muito amor, muito aconchego, muito afeto, né? Que é muito legal. Esse momento de entrada do adolescente para uma tribo é um sinal de que algo está acontecendo na sua casa, na sua família? Eu penso que o primeiro sinal que eu leria aí é que está acontecendo um adolescente, né? Um processo adolescêntico. Um adolescente ou uma adolescente está entrando na adolescência. Isso seria a primeira informação. Acho que a partir daí os pais têm uma missão muito importante, que é acompanhar o movimento que esse filho vai ter. Eles vão ter que acompanhar de perto. Né? Se os pais acham que eles vão ter só que observar, né, e fazer comentários ou só conversar entre eles depois que o filho dormiu à noite, eles podem tirar, como a gente diz, o cavalinho da chuva. Sim. Eles vão ter que participar desse movimento, vão ter que saber como é que é esse movimento, o que caracteriza essa tribo, qual é a linguagem dessa tribo. Doutor, quando o pai começa a falar que nem a garotada, né? Aí, mano,
e aí tal. O pessoal não ri desse pai, assim? Isso não acaba não afastando ele? Eu acho que isso os pais precisam dosar muito, né? Sei. Eu acho que ele tem que manter a sua linguagem. Careta, conservadora, tradicional. Ele tem que entender, mas não falar. Exatamente, exatamente. É um duplo trabalho, né? É como se ele ficasse adolescêntico, né? Mas aí ele não entra nesse papel e assume o papel de adulto mesmo. Mas a informação que ele usa quando ele fica adolescêntico, né? É fundamental para ele poder continuar se relacionando com o filho dele. Vamos interromper rapidamente nosso papo para fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com uma revista voltada para a tribo dos skatistas. www.ipctv.jp. Este é o novo portal de brasileiros no Japão, o seu portal. Cada programa produzido pela IPCTV tem uma página exclusiva, onde você encontra o que será apresentado no dia a dia, além do perfil dos apresentadores e repórteres, blogs e outras sessões. Queremos que o site fique com a sua cara, de acordo com o seu estilo de vida aqui no Japão. Portanto, a sua participação com sugestões e críticas é muito importante. Participe! www.ipctv.jp. Entre e fique à vontade. A casa é sua e o portal também. Estamos de volta com o programa Filhos da rede Sesc Senac de televisão. Algumas tribos possuem até produtos exclusivamente voltados para o seu estilo de comportamento. É o caso dos skatistas, que há 10 anos se abastecem de informações com a revista Tribo, ou Revista da Tribo, como eles poderiam chamar. Fotos de manobras radicais, textos sobre skatistas, para skatistas, feitos por skatistas. Essa é a revista Tribo, a publicação oficial da tribo do skate. Ela já existe há 10 anos e reúne em sua redação uma turma de dinossauros da pranchinha. O Marcos ET tem 35 anos, anda de skate há muito tempo, tá com a gente aí desde o início da tribo aí. Tem o Ari também, já ultrapassou também a barreira dos 30 anos. E é skatista profissional também, ele trabalha aqui com a gente, faz assistência de arte. Aliar o ideal da adolescência com a vida profissional. Parece que eles conseguiram realizar o sonho de todo jovem da tribo. E não é só o trabalho, que gira em torno do skate. Na vida pessoal... Eu tenho uma filha de 19 anos, que mora em Florianópolis, Santa Catarina, e anda de skate comigo. Quando vem me visitar em São Paulo, quando eu vou até lá, a gente anda de skate juntos. A cumplicidade dá o tom na família desse skatista de cabelos brancos. A dona Emília invadiu a redação da tribo com seu jeitinho de mãe que entende bem o filho. Eu sempre incentivei meu filho, eu acho que valeu a pena, porque ele perseverou nesse caminho e está indo nesse caminho muito bem. Então, eu sempre acho que o pai deve deixar, o pai e a mãe devem deixar. Agora, fazer como eu fiz, sempre rezar para o anjo da guarda proteger. É só acompanhar uma sessão de fotos da revista para entender o conselho da dona Emília. As manobras deixam qualquer pai de cabelo em pé. E tem mais. Para a família, o skate tira o filho de casa. Talvez tenha uma conotação antiga de que o skate tem um pé na marginalidade. Mas por que isso? Porque o skate vive na rua. A gente sabe que muitos garotos ganham a rua através do skate. Foi assim que o Sandro ganhou o mundo. Hoje ele é campeão de skate e vive do esporte. Por isso virou símbolo da garotada e modelo da revista Tribo. E como o Girão, o editor da revista, o sucesso veio com o apoio da família. Talvez por isso seja o motivo que eu nunca usei drogas, nem bebi. Então, eu sempre tive um acompanhamento do meu pai, dos meus pais, uma base bem forte do meu pai e da minha mãe, da minha família em geral, para eu fazer o que eu estava a fim de fazer. Eles sempre me acompanharam no meio do skate. Como diria a sábia dona Emília... Eu acho que eu tenho que fazer o papel do arco e ele a flecha. Eu dou o tiro, mas a flecha vai onde ela acha que tem que ir. Doutor, é possível manter-se fiel à tribo da juventude numa boa? Eu penso que, como vimos, né, nessa matéria, né, isso é possível, né?
Eu não penso que isso seja o mais frequente. Eu acho que as pessoas, os jovens, né, eles fazem parte de uma tribo durante a sua adolescência e quando eles entram no mundo dos adultos, né, eles são mais como a maioria dos adultos é, né, mais formal, mais organizada, né? Doutor, mas estender a adolescência é algo que pode ser considerado ruim? Isso sim, estender a adolescência, além do período próprio da adolescência, sem dúvida nenhuma, é algo que não é desejável. É importante que o adolescente se torne adulto. Agora, eu acho que você ter alguns interesses da adolescência que se concretizam, que se continuam, como no caso dessa reportagem, isso é muito legal, eu acho isso muito fantástico, né? Entra naquele capítulo das coisas que a gente diz que como é importante o jovem fazer as coisas que eles gostam de fazer. Né? Que tipo de profissão alguém precisaria ter? Né? Algo que se gosta de fazer. Bom, nisso, a mãe dele teve um papel fundamental, não teve? Talvez assim, se eu fosse um pai ou uma mãe mais conservadora, talvez eu dissesse, puxa, ela arriscou muito, né? Mas eu acho que todos os pais arriscam muito, né? Qual é o pai ou a mãe que hoje, nos tempos em que vivemos, né? As profissões mudaram muito, né? As profissões assim chamadas tradicionais, elas se tornaram profissões até às vezes pouco recomendadas, né? Porque o mercado de trabalho está saturado, né? A perspectiva da pessoa se realizar do ponto de vista econômico-financeiro se tornou muito difícil, né? Então eu acho que essa marca, né, de que é importante o filho ou a filha fazerem aquilo que gostam, eu acho isso um pressuposto, uma mensagem muito positiva que os pais podem e devem passar para os filhos. Esse envolvimento da família é uma forma de aceitação da fase que o adolescente passa? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que é um grande teste, né? É o famoso grande teste do será que eles me amam mesmo? Né? Será que eles... Parece clichê, mas é muito verdadeiro, né? O jovem que é adolescente, ele precisa saber o tempo todo se os pais, né, se o pai e a mãe são ligados, eles são ligados afetivamente dele. E se a tribo se choca com os valores da família? Como deve ser a reação dos pais? Olha, acho que no começo vai dar muita briga, acho que vai dar muito pau, né? Acho que é importante que os pais e os filhos, eles tenham, digamos assim, força no relacionamento para que eles possam negociar, né? Como é que essa questão vai ficar. O que eu acho é que é importante que os pais possam estar atentos ao que o filho está de fato dizendo mais claramente ou que ele está mais subentendido, né, nesse procedimento, né? Por que um filho vai resolver, num determinado momento, pintar o quarto dele todo de preto, né? O que será que ele está querendo dizer para esses pais? Né? Eu penso que se os pais conversarem, se eles dialogarem, eventualmente se aceitarem que o quarto fique preto durante um certo tempo, talvez eles tenham a surpresa que, de repente, daqui a algum tempo, o filho chegue e diz, bom, agora eu quero pintar de outra cor o meu quarto, ou eu quero reformular esse preto todo, num preto parcial. Eu acho que é importante que os pais aceitem a manifestação do filho, se coloquem. Eu acho que é importante os pais colocarem o seu valor, porque, afinal de contas, eles têm os seus valores, né? Se a mãe está preocupada, se o pai está preocupado com as manobras, né, que o filho está fazendo no skate, eu acho que é importante que eles digam isso. Filho, pô, vai descer essa ladeira, sei lá, 30, 40, 50 km por hora, né? Esse seu skate aí não foi feito para isso. Agora é hora do intervalo. A pausa é rápida e nós voltamos daqui a pouco para conhecer uma tribo que parece ter saído de um filme de Bang Bang. É o pessoal do country, que vive no mundo dos cowboys. Motores Apostos. Esta semana você confere no Quarta Marcha as emoções da segunda etapa da série 2007 do Campeonato Drift Total. Então, como é a primeira vez que eu corro junto com bastante D1 assim, a gente fica meio... dá um friozinho na barriga, mas vamos aí. Quarta Marcha, domingo, às 2h30 da tarde, aqui no canal 333. Estamos de volta com o programa Filhos da rede Sesc Senac de televisão. As tribos são um fenômeno internacional e muitos dos estilos seguidos pelos jovens brasileiros surgiram da cultura norte-americana. Um bom exemplo é a turma do country. Eles se portam como verdadeiros cowboys do Velho Oeste. Veja a reportagem. O chapéu é estilo John Wayne, as roupas de vaqueiro do faroeste. O nome da tribo é o mesmo do estilo de música que eles ouvem.
country. Apesar de tanta coisa americana, eles chamam as turmas que se formam dentro da tribo por um termo bem brasileiro: comitiva. Comitiva seria um grupo de amigos que se encontram para sair para os bailes e rodeios. Tá? Eles usam a mesma camisa, né? E cada comitiva tem seu nome e a cor de camisa. Tanto os cowboys como as cowgirls levam a sério esse estilo country. O uniforme eles usam dentro e fora da tribo. No começo você dá até um pouquinho de vergonha, assim, que todo mundo te olha. Eu sempre gostei disso, indiferente se meu vizinho gostar ou se o meu chefe gostar, entendeu? Tanto que eu trabalho assim. Com certeza, eles chamam a atenção. Mas em vez da rebeldia, essa tribo se destaca pelo bom mocismo. Já viu adolescente gostar de obedecer regras? Você tem o dever de todo baile que você for, você sair com a camisa da comitiva. Tipo, se você for pego 2 vezes sem a camisa da comitiva, você tá fora dela. Se você for pego brigando, a gente vai procurar saber o motivo da briga. Se você for o causador, você também vai ser expulso. Talvez seja por isso que as famílias não só dão apoio para os filhos cowboys, como também vestem a camisa da tribo. Olha, se isso é uma tribo, eu prefiro uma tribo do que uma gangue. É a educação, é o companheirismo que a gente vê muito. Eles se gostam, eles se respeitam. Na hora da dança, o country americano faz todo mundo se sentir no Texas. Que caboclo que nada. Parece que o sonho dessa turma é ser mesmo cowboy de filme americano. Eu acho que eu já sou um cowboy. Eu me considero um, porque eu vivo isso todo dia, entendeu? Mas no que diz respeito às vacas, esses cowboys urbanos ainda têm muito que aprender. Quantas tetas tem uma vaca? 6. Vaca tem 4 tetas. É um pequeno detalhe. O jovem procura aquela identificação com o caboclo, com o caipira, bem brasileiros. Mas, pelo que a gente viu, eles não entendem muito, no caso do country aí, da terra, do rural. Ele busca mais uma forma do que o conteúdo. Eu acho que o que você, no fundo, está traduzindo é uma imagem que nós temos e que nós somos participantes ativos, né? De quem são os adolescentes, de quem são os jovens de hoje. Né? Eles são pessoas que acabam não tendo um conhecimento tão profundo quanto precisariam ter das coisas. Né? Eles são muito fast, né? São muito fashion, né? Mas o que é que eles precisam, de fato, né? Você vai me dizer assim, mas então essa questão, no fundo, é muito superficial, ela não vai atingir nenhum objetivo. Não atinge. O grande objetivo principal é que eles precisam passar pela adolescência. E eles precisam fazer parte de uma tribo. E eles vão procurar a tribo com a qual eles fizerem um link, a qual eles se identificarem, né? E precisa ter essa revolução, isso que é importante. Qual é o significado para o adolescente de vestir a fantasia, o uniforme da tribo? Quando você usa uma roupa, é meio que a tua porta de entrada para você participar daquela tribo, né? Quer dizer, eles vão te aceitar na medida que você for parecido com eles. A família deve incentivar o filho a vestir a camisa da tribo? Eu acho que essa é uma possibilidade, mas não sei se é uma regra, né? Eu acho que cada família tem que ver qual é o seu limite, né? Eu acho que é importante que os pais mantenham a sua posição, os seus papéis, quem eles são. Né? Eu acho que a identidade dos pais, ela tem que ser uma referência também para o adolescente. Doutor, e o senhor, quando era adolescente, fez parte de alguma tribo? Se eu fiz parte de uma tribo? Sim, fiz parte de uma tribo. Quer que eu conte como é que eu era? Claro! É engraçado lembrar, eu era cabeludo, né? Uns cabelos grandes, o meu cabelo ele se enrola facilmente, então tinha uns cabelos até aqui, né? Usava umas calças altas, né, com umas bocas de sino, a boca da calça tinha 50 centímetros aí de diâmetro. Bom, o senhor é um exemplo de que a pessoa pode fazer parte de uma tribo, mais diferente que seja, e ter um futuro normal, né? Que até estuda os outros que passam por esse processo. É uma fase mesmo. É uma fase. Alguns autores até comparam a adolescência como sendo o rio Styx, né, que é o rio dos infernos, né, uma coisa assim muito forte, né? Mas isso é localizado na adolescência. Aí eles entram para o mundo dos adultos e aí ficamos assim. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado, eu agradeço também o gentil convite de vocês.
E você, amigo telespectador, se quiser mais informações sobre filhos adolescentes, vai aí a nossa dica de leitura. O livro Filhos Adolescentes, um jeito diferente de lidar, foi escrito pelo terapeuta norte-americano Michael Riera. No livro editado pela Sumos Editorial, o terapeuta procura responder as perguntas mais comuns que os pais da garotada costumam fazer. O programa Filhos de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco ou obter mais informações sobre a programação da rede Sesc Senac de televisão, visite o nosso site. O endereço é www.redestv.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Ganhe um toque especial no seu celular. A partir de agora, com 315 ienes mensais, os downloads de melodias são ilimitados. Vários gêneros de músicas à sua escolha. Acesse já o Pokébras e lote a sua caixa de ringtones. Motores apostos. Hoje o Quarta Marcha mostra as emoções da segunda etapa da Série 2007 do Campeonato Drift Total. Então, como é a primeira vez que eu corro junto com bastante D1 assim, a gente fica meio... dá um friozinho na barriga, mas vamos aí. Não saia do canal para não perder o show de pilotagem dos brasileiros da comunidade. Autódromo Twin Circuit, localizado em Suzuka Mir. O circuito, mais uma vez, recebe o Drift Total, um dos campeonatos de drift mais tradicionais da comunidade. Esta é a segunda etapa da temporada 2007, que iniciou em abril com média de 80 carros na pista. E mais uma vez, o Drift Total surpreendeu com excelente nível de organização. A média de público presente foi de 1.500 pessoas. Não houve nenhum acidente grave. Todos os pilotos puderam se divertir na competição e também durante os treinos livres. As categorias foram divididas pelo nível de experiência dos pilotos. Os veteranos ficaram na classe Força Livre e os menos experientes correram pela classe média. Profissionais do drift. 3 pilotos do B1 GP foram os juízes da competição. São eles, Shinose, Yokoi e Tetsuya Hibino. Para quem desconhece o esporte e não entende como é o sistema de avaliação, preste muita atenção. No drift, os pilotos são avaliados em um trecho determinado do circuito. Ângulo, velocidade, traçado, controle do volante e do acelerador são minuciosamente analisados pelos juízes. Quanto maior for o ângulo, mais pontos o piloto vai receber pela passagem. O traçado deve ser respeitado. Sair do percurso indicado pelos juízes implica em perda de pontos. O piloto deve evitar ao máximo em corrigir o traçado no volante e a aceleração precisa ser constante. Para andar bem nas pistas, os competidores preferem os pneus mais caros. É o caso dos pilotos veteranos. É uma opção muito forte o pneu, né? O pneu tem que ser bem aderente e não pode ser, eu digo assim, de qualquer marca, né? Eu sou mais minucioso, prefiro usar o da Yokohama, o Neova, né? Olha, o Neova mais ou menos é em torno de 25 mil ienes cada um, tá? A gente costuma usar conforme a potência do carro, né? Então eu uso o pneu importado, né? Ele é mais duro, porque o carro não tem tanta potência.
Agora, para carro com maior potência, tem que usar pneu mais macio, né? Mais segurante. O pneu é uma coisa muito importante, porque você tem que ser bom na hora de segurar o carro, na hora que você acelerar, ele responder. Pneu acho que é essencial mesmo, é o melhor. Tem que ser o melhor que der pra você comprar, você tem que colocar no carro. Tem que ter um motorzinho bom também para poder empurrar, mas tendo um pneu bom é o que manda o carrinho para frente, né? E quanto que dura esses pneus? Dianteiro dura o quê? Uns 4 meses, porque ele com as freadas ele vai ficando quadrado. Agora o traseiro ele dura 15 minutos, uma bateria, né? Zebras e boas surpresas aconteceram na classificação. Os pilotos fizeram a melhor de 3 passagens. Na categoria dos pilotos experientes, o favoritismo era de William Gobato, jovem de apenas 18 anos. O William sofreu com a falta de treino devido às excessivas quebras nos torneios passados. As 2 primeiras passagens de William foram parecidas. Ele perdeu o controle do carro na curva principal. Na terceira e última tentativa de se classificar, William acertou a direção e desperdiçou a chance de passar de fase. Porque meu carro zoou, ele estragou a Shimawari, né? Que é a suspensão dele ali. Aí desregulou, vamos tentar regular de novo, né? Aí a frente quebrou a direção, aí arrumamos, tem que regular tudo de novo. Aí teve 2 baterias para treinar, né? Aí a primeira estragou a traseira, aí tá bom. Aí na segunda, estragou a frente. Aí eu já entrei na hora da classificação já, né, na pontuação. Já entrei sem treinar. Aí só foi 3 voltas, as 2 primeiras eu rodei, aí a terceira foi mais ou menos. O público viu de perto a má performance de Hiroshi Sakurai. Ele não consegue se classificar sofrendo com pouca aderência. O vice-campeão da etapa passada perdeu o para-choques na primeira passagem. Na segunda, ele garantiu a classificação, passando colado no muro e com excelente ângulo de sobreesterço. Bodão teve dificuldades em manter o carro no traçado. Passando longe do muro e com o traçado muito aberto, Bodão fica de fora da próxima fase. O que foi que você errou? Errei ali, ó. Não fiz a linha que eles queriam. O juiz Ribino foi severo com Júnior. O piloto bem que tentou imprimir ângulo, mas a velocidade deixou a desejar. Júnior foi desclassificado. A maior zebra foi a performance do japonês Uedima, profissional que corre no D1 Street Legal. Depois de acertar o carro no volante por várias vezes em todas as passagens e para surpresa de todos, o Uedima foi desclassificado. O mascote da categoria com certeza foi o minúsculo KP, pilotado por Yamamoto. O japonês enfrentou problemas mecânicos e não conseguiu mostrar um drift convincente aos juízes. O mesmo aconteceu com o Fabinho. Ele não conseguiu passar porque perdeu velocidade no meio da curva e acertou a direção por várias vezes durante as passagens. Melão não conseguiu engatar a terceira marcha e desperdiçou a primeira passagem. Na segunda tentativa, ele perdeu velocidade, mas os juízes ficaram impressionados com excelente ângulo de sobreesterço.
Mike também passou de fase. A melhor passagem de Mike foi a segunda. Ele passou rente ao muro, ameaçou sair do traçado e completou a performance com bom ângulo e velocidade. Não foi o dia de Arthur. Ele foi mal em ângulo, traçado e não soube controlar o acelerador. Marcelo Yoshimoto, campeão da temporada de 2006, foi o piloto que mais se aproximou do muro. De quebra, ele abusou dos ângulos extremos em todas as passagens. Ex-piloto do D1, o japonês Bei foi razoável na velocidade e impressionou o público com excelente ângulo e bom controle do acelerador. Nas 3 passagens, o S13 do japonês Konokawa exagerou no ângulo, o que acabou prejudicando o traçado. Konokawa não convenceu, mas passou de fase. Takeda só pecou por ter saído de frente em todas as passagens, mas no resto ele foi muito bem. Acompanhe a segunda passagem do japonês. Vários pilotos tiveram problemas mecânicos e alguns tiveram que abandonar antes mesmo do treino classificatório. Hoje não tive sorte, porque meu carro hoje não estou muito bom para puxar, né? Hoje eu acho que não é meu dia. E meu carro deu problema na bomba de gasolina também, aí estava falhando, mas tá bom, tô curtindo, né? O carro deu problema de novo. Daí só consegui andar as 2 baterias, como era a segunda e a terceira para se classificar, eu andei só a primeira e a segunda, então não deu para se classificar, né? Esse carro eu acabei de terminar, né? Então eu tô uns 6 meses mais ou menos sem correr, né? Então ainda tô na fase de readaptação, né? Mas nos próximos com certeza eu vou render um pouquinho mais. Fique ligado nas disputas pelo caneco no próximo bloco. De volta com as emoções da segunda etapa do Drift Total Série 2007. Pela tarde, os pilotos classificados disputaram as quartas de final no estilo Tsuiso. No Tsuiso, os pilotos saem em duplas, onde um tenta encostar em outro. Estão sendo avaliados os mesmos requisitos exigidos no drift solo, como, por exemplo, ângulo, velocidade e traçado. No Tsuiso, o fator que mais conta é a distância entre os 2 carros. O carro da frente precisa fugir e o de trás tem a missão de encostar o máximo possível, podendo até ultrapassar. Vamos iniciar as quartas de final com as disputas pela categoria média. O primeiro duelo foi entre 2 japoneses. A garota Yuki do S13 branco enfrentou o Cefiro marrom de Kazuo. Na primeira passagem, Yuki deixou o carro balançar na entrada da curva e Kazuo se aproximou, vantagem para ele. Depois de empatar a disputa, os 2 partiram para a quarta passagem e Yuki levou a melhor por ter conseguido acompanhar o adversário bem de perto. A segunda disputa foi entre Álvaro do Esteja Vinho e Wilson do Skyline amarelo. Apesar de Wilson ter chegado perto, Álvaro fez melhor ângulo. Na segunda passagem, Álvaro se atrasa e entrega o jogo para o Wilson. Para desempatar, os pilotos partem para a terceira passagem. Mantendo a distância de um carro, Álvaro vence a disputa e segue para a semifinal. Cefiro de Terak contra Silvia S14 de Marcelo. A primeira passagem foi vencida por Marcelo, que imprimiu o melhor ângulo na curva principal. Posições invertidas, Terak encostou e quase ultrapassou o adversário. A disputa foi decidida na quarta passagem. Marcelo, atrás, não deixou a caça fugir. Marcelo segue para a semifinal. A quarta dupla foi Torto do Silvia Verde e Rafael do Silvia Azul. Torto errou logo no começo e deu de presente a vitória da passagem a Rafael. Na segunda passagem, Rafael foi muito rápido e Torto assistiu a tudo de longe. Yuki enfrenta Álvaro na semifinal. Yuki do carro branco perdeu velocidade no meio da curva principal e deixou Álvaro se aproximar. Vantagem de Álvaro.
Na segunda passagem, Álvaro foi perfeito em tudo. Já a japonesinha Yuki erra e perde a chance de disputar a final. Marcelo contra Rafael na semifinal. Rafael, que largou atrás, conseguiu se aproximar no início, mas ele perdeu o traçado e deu a vantagem a Marcelo. Rafael, na frente, se distanciou de Marcelo no início. Só no início. Marcelo, que não errou, segue para a disputa final. Os perdedores da semifinal disputaram a terceira colocação da categoria média. Rafael saiu na frente com Yuki na retaguarda. Yuki ficou um pouco para trás. Vantagem de Rafael. Na segunda passagem, Rafael consegue se aproximar de Yuki e conquista a terceira colocação. Dois pilotos experientes se enfrentaram na final. Álvaro do Esteja Vinho e Marcelo do Silvio Amarelo fizeram a primeira passagem no mesmo ritmo. A vantagem foi de Álvaro, que conseguiu escapar um pouco. A segunda passagem decidiu a prova. Depois de colocar o Esteja muito próximo do adversário, Álvaro venceu a disputa e faturou o caneco principal da categoria média. Premiação em dinheiro, troféus e um presente surpresa para esfriar os ânimos. O Quarta Marcha volta depois dos comerciais com a cobertura do Drift Total Série 2007. Jirujinのドライバーにとってなんか不正とかなんかここに直してほしいとかあるんですか？ドリフトって今かっこいい走り方っていうのがいろいろあるんですよ。なんでみんなが走ってるからそれを真似するっていうのじゃなくてね、自分がかっこいいと思う走りをもっと出してもいいと思いますよ。だからちっちゃくなるよりもっとすごい自分でやりたいことを表現した方がいいですよ。Mas eu acho que a maioria dos brasileiros aprende de uma forma e faz uma forma talvez que não seja correta, né, do drift, e continua fazendo assim. Então tem muito piloto bom que está fazendo a linha errada, então é isso que prejudica, né? Então tem que prestar atenção na linha que ele pede, certo? A disputa das quartas de final da categoria máxima do Drift Total reuniu 4 brasileiros e 4 japoneses. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? Eu já passei a classificatória, agora vou pra final, né? Vamos ver, né? O carro tá da hora, né? Hoje acho que o braço não tá ajudando muito não, meu. Mas vamos ver, até o final vamos esperar. O carro tá bom? O carro tá perfeito, o carro tá zerado. Acho que eu tô um pouco nervoso, porque tem bastante D1 hoje aí, né? Então como é a primeira vez que eu corro junto com bastante D1 assim, a gente fica meio... Dá um friozinho na barriga, mas vamos aí, estamos chegando aí na final. Aí. O primeiro duelo foi travado entre Kei do Silhouette em Vinho e Melão do S13 Verde. Kei, o vice-campeão da etapa passada, saiu muito rápido e perdeu a aderência na curva principal. Melão, mesmo sem a terceira marcha, fez drift em excelente ângulo e vence a disputa. Marcelo enfrentou Takeda nas quartas de final. Marcelo do Silhouette em preto foi perfeito no ângulo. Takeda não conseguiu se manter no traçado. Novamente, o favoritismo de Marcelo ficou evidente na aproximação lado a lado com o adversário. Mike enfrenta o Silvio Amarelo, super preparado de Konokawa. Mike entrou com o melhor ângulo, mas deixou Konokawa chegar perto no final.
Na segunda passagem, Mike, que havia se atrasado no início, encosta em Konokawa e carimba o passaporte para a semifinal. É a primeira vez que Melão enfrenta o campeão de 2006 numa semifinal. Marcelo largou na retaguarda. Melão segurou a segunda marcha até o limite e não teve como fugir de Marcelo. Marcelo vacilou no meio da curva principal. Ele deixou a traseira escapar e perdeu a aderência na saída. Na segunda passagem, Marcelo tentou fugir. Melão, mesmo com problema no câmbio, não deu trégua e venceu o duelo contra o campeão de 2006. Mike pegou Matsushita na semifinal. Mike conseguiu se distanciar e fez melhor Capidô. Matsushita chegou perto no finalzinho, empatando a disputa. Na segunda passagem, Matsushita do carro roxo começa abrindo boa vantagem. Ele faz furikai antecipado e Mike assiste a ótima performance do japonês de longe. Matsushita vence a disputa e segue para a final contra Melão. O terceiro colocado foi decidido entre Marcelo Yoshimoto e Mike. Marcelo, com problemas aparentes de aderência dos pneus, deixou Mike se aproximar. Mike largou na frente na segunda passagem. Marcelo até que tentou se aproximar, mas o campeão perdeu tração no final da curva e deixou Mike fugir. Mike faturou a terceira colocação da categoria Força Livre. Disputa entre brasileiro e japonês na final. Matsushita tinha o favoritismo do melhor equipamento. Melão sofria com a quebra da terceira marcha. Melão larga na frente, estica a segunda marcha até o motor começar a falhar, mas não consegue fugir do japonês. Vantagem de Matsushita. Matsushita já contava com a vitória. Bastava engatar a terceira marcha, mas o que o japonês não contava era com a falta de sorte. A prova foi decidida no final da curva principal com um erro de Matsushita. O vencedor da segunda etapa da série 2007 Drift Total é Sandro Sano, mais conhecido como Melão. Como é que foi a performance de hoje, né? Hoje eu gostei de mim mesmo. Foi bom, gostei. Adrenalina pura lá. E o que você atribui aí esse teu sucesso repentino aí? Foi o quê? Melhorou o carro? Como é que é? Treinou bastante? Não, foi um amigo que me ajudou, deu dica, né? Foi o colega de equipe, o Kay. Ele me ajudou, falou, troca o pneu, faz isso, faz aquilo. Aí deu sorte hoje e deu certo, tudo certo. Fala um pouquinho do seu carro. Meu carro é um Silvestre 13, tem choque show, LSD, bico, bomba, parte do motor tá comando, junta. Aí tem gaiola, o câmbio é marchinha curta. Pneu eu tô usando esse pneu que eu troquei da frente, eu tava usando outro, né? Só que tava escorregando muito na frente. Aí eu troquei, aí melhorou bastante. Esse foi um dos pontos que acho que ajudou bastante hoje. Hoje foi meio batalhado aí, né? Na classificação quebrou a terceira aí eu falei, vou até o final, né? Agora tentar a sorte, né? Aí deu certo aí. Bem, dando tudo que o carro dava aí em segunda, dei sorte, né? Na classificação você tava com problema no câmbio já? Então, o câmbio ele tava fazendo um barulhinho, mas aí a hora que eu fui chamar ele na reta, ele estourou a terceira, né? Aí eu até saí naquela de 3 passagens, né? Na segunda eu saí fora,
porque a terceira estourou, né? Eu voltei e fiz a última em segunda já. Aí tentei por quarta, aí não funcionou, aí vim tudo em segunda mesmo. Você pensou em desistir ou não? Eu pensei em poupar o carro, né? Porque sexta-feira vai ter outro lá em Toyocal. Falei, antes de poupar o carro, estourar o motor, trocar só o câmbio, que estourar o motor também, vai ficar estourando o giro, né? Perigoso perder o motor, né? Mas aí eu falei, vou arriscar, né? Aí dei sorte e consegui chegar. 緑色の13、ちょっと3速が入らなくて2速ずっと引っ張ってて、あれはすごかったですね。そうですよね。なんでやっぱり車がトラブってもやっぱり最後まで走れるっていう状態がやっぱりドライバー的にはものすごく必要だと思うんですよね。車壊れてもうやめちゃうっていうのはやっぱり悲しいんで、どうしても最後までやってほしい。だから彼はすごいガッツがある子だと思います。Domingo, sol muito quente, as pessoas hoje já tivemos uma temperatura de 37 graus. Não é fácil você ficar debaixo de 37 graus, mas é uma satisfação muito grande você terminar um evento, uma sequência de um trabalho que foi bem feito, né? Muito carinho, com a presença de todo mundo, da mídia e de vocês também. E Drift Central do Brasil, garantido? Bom, nós estamos com a etapa preparada para dia 9 de dezembro. Você que está aí na televisão, aguarde. Dia 9 de dezembro nós estaremos no Brasil queimando muita fumaça, muita fumaça. E se possível de segunda também, sem problema nenhum. なんか車のいいいじり方のアドバイスとかありますか？まあ自分が見てそのブラジルの方がいじりっている方法っていうのがパワーをすごく上げている。だからパワーを上げすぎてもう力を持て余しちゃってる人が多いんで、もうちょっと扱いやすいパワーにすればドリフトってやりやすくなると思うんですよ。で扱えるようになってからパワーが欲しい人はパワー上げればいいし、もっと速く走りたい人はもっとグリップするように持っていけば自分の走りたいようなスタイルができると思うんですよ。でその辺をやっぱりね頑張って作ってほしいですね。特に今日来ていらっしゃるんですけど、シルエイティ 1J のエンジン積んでるんですね。あれすごいですね。あれねやっぱりよく見るんですよ。やっぱりいつも勝ってるんでね、安定感もあるし、すごい自分のやりたい走り方をやっているっていう感じはしたんですけど、今日は見せてましたね。なんでね、やっぱりああいうように自分の走りたいように車を作るっていうのが一番大事だと思いますよ。Estão todos de parabéns. Essa é a frase certa para definir a segunda etapa do Drift Total. Pilotos, público e organização. Todos saíram vitoriosos nesta competição. Uma prova que foi difícil. Pneus girando em falso a mais de 120 por hora. Adrenalina a mil. São as emoções do Drift. Um esporte cada vez mais praticado em todo o mundo. Fica aqui o convite para a terceira etapa do Drift Total, que está marcada para o dia 9 de setembro no mesmo circuito. E agora chegou a hora de nos despedir. O Quarta Marcha se despede do canal 333. Foram 131 programas. Um caso de amor com um telespectador que durou 2 anos e 6 meses. Durante esse período, procuramos apresentar de maneira séria matérias sobre carros e assuntos relacionados à mecânica e automobilismo na comunidade. Agradecemos a sua audiência. Agradecemos a sua participação no programa. A partir de agora, o Quarta Marcha vai estar fazendo parte do programa Agenda Mais no canal da Globo Internacional. Colocamos um ponto final aqui para iniciar uma nova fase. Saudações. Até o nosso próximo encontro. Shopping Time. Marcas pós-operatórias, queloides, machucados, queimaduras e marcas deixadas por espinhas. Você acha que eles não podem ser amenizados? O Clinicel e o Tripolon são as respostas para seus problemas. O Clinicel é ideal para braços, pernas, abdômen, costas, locais de pouco movimento e planos. Seu modo de usar é extremamente simples. Lave e seque bem a cicatriz e aplique o Clinicel com o adesivo que acompanha o produto. Você ainda pode usar adesivos curativos, faixas e suportes vendidos comercialmente. E o resultado é este. Aquela cicatriz incômoda
vai amenizando gradativamente. O Cleanicel pode ser usado quantas vezes forem necessárias. Basta lavar com sabonete ou água morna e deixar secar. O Tripolon é um produto derivado do Cleanicel e é ideal para cicatrizes pequenas, como no rosto e na ponta dos dedos, ou locais de grande movimento. Corte o Tripolon no formato de acordo com o tamanho da cicatriz e cole diretamente. Veja o resultado. Removendo as impurezas, o Tripolon pode ser usado uma certa quantidade de vezes. O segredo está na força do íon negativo, que auxilia na metabolização celular, além da pressão exercida pelo silicone, que reduzem a vermelhidão e as partes duras das cicatrizes. Livre de componentes químicos, o uso é completamente seguro. Aplique diariamente mais de 8 horas e obtenha resultados surpreendentes. Extremamente prático. Você pode aplicar enquanto dorme. O Cleanicel está disponível em 2 tamanhos. Tamanho S, 12.600 ienes. E tamanho M, 16.800 ienes. O Tripolon, com 2 unidades, por apenas 7.770 ienes. Escolha o tamanho ideal e faça seu pedido. Não perca tempo. Faça agora mesmo seu pedido pelo Pokebras ou pelo fax 03 5730 6543. Tô na área, galera, boa tarde! Alô, minha galera, bem-vindos! Boa tarde, minhas bailarinas, Elaine, equipe Melhor do Brasil. Boa tarde para você que está no aconchego do seu lar. Muito obrigado pela sua audiência. E o Melhor do Brasil começa com astral lá em cima. Fim de semana na área, hora do relax e de muita música. Pode chegar, Marlon e Michael, solta o som! Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse consertar o erro, se eu tivesse essa chance, só mais uma vez. Se eu pudesse começar do zero, juro eu faria tudo certo. Se eu tivesse essa chance, só mais uma vez. Mas é impossível consertar, é impossível apagar as marcas que eu deixei. Agora que eu mudei, é tarde pra querer voltar. Fiz tudo errado, egoísta, só te fiz chorar. Aqui se faz, aqui se paga e eu vou pagar. Agora que eu mudei, você mudou e colocou alguém no meu lugar. Não me quer mais e diz que nunca vai me perdoar. Meu Deus do céu, eu tô com medo de não aguentar. Mas é impossível consertar, é impossível apagar as marcas que eu deixei. Vai! Agora que eu mudei, é tarde pra querer voltar. Fiz tudo errado, egoísta, só te fiz chorar. Aqui se faz, aqui se paga e eu vou pagar. Agora que eu mudei, você mudou e colocou alguém no meu lugar. Não me quer mais e diz que nunca vai me perdoar. Meu Deus do céu, eu tô com medo de não aguentar. Agora que eu mudei, fiz tudo errado, egoísta, só te fiz chorar. Aqui se faz, aqui se paga e eu vou pagar. Agora
friends.